Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, tá? Do Instituto Federal do Ceará. E aqui na tela você tem algumas regras de conduta para o período de aula remota. Você pode pausar o vídeo e ler com calma, tá? Ou então você também encontra lá no Classroom, ok? Bem, então aqui é a segunda aula da disciplina de EDO, tá? Então na aula de hoje o que a gente vai ver, tá? O assunto dessa aula são problemas de valores iniciais, tá? Não tem muito como eu comentar agora, vai ficar mais claro no decorrer da aula. Então a gente vai ver o que seria uma solução de um problema desse tipo, tá? E um teorema, que é o teorema de Picard, tá? Que garante aí os resultados de existência. Mas bem, vamos dar início aqui à aula. E aí, a primeira observação que eu faço é o seguinte: na aula passada, né, a gente viu, né, equações diferenciais de modo geral, e aí a gente classificou. Primeiro foi um tipo, né? A gente tinha equações diferenciais do tipo ordinária, né? E a equação diferencial ordinária, e a gente tinha a equação diferencial parcial, certo? Então essa daqui é o que a gente chama de EDO, tá? Essa daqui é o que a gente chama de EDP, tá? Então a partir de agora a gente vai estar interessado somente, a gente vai dedicar o restante do curso a estudar equações diferenciais ordinárias, tá bem? Então são equações que podem ser escritas dessa forma, tá? E mais do que isso, a gente vai estar iniciando também, né? A gente viu que quando a gente estava vendo em relação à ordem, a gente poderia classificar em relação a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, então dependendo do maior grau de derivação que a gente tinha. Então a gente vai estar estudando durante todo o curso somente as EDOs, tá? Então EDP não vai fazer parte do nosso curso. E aí, de início, tá? Então depois aqui a gente vai estudar primeira ordem, tá? A gente vai estudar primeira ordem, a gente vai estudar ainda segunda ordem, tá? E teremos outras teorias, tá? Então a gente vai separar em primeira ordem, segunda ordem e depois a gente vai ver outros conteúdos. Bem, então na primeira parte do curso a gente vai estar estudando então as de primeira ordem. Então a gente vai passar algumas aulas nos dedicando a estudar equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? Então serão equações diferenciais, tá, ordinárias de primeira ordem, seja EDO de primeira ordem. Então, como é EDO, então só tem derivação ordinária, certo? E aqui, ó, como é de primeira ordem, no máximo a gente tem uma ordem de derivação. Então, agora sim, né, o que a gente vai estar interessado são em equações desse tipo, ok? Então, a gente tem uma derivada de y em relação a x, e do lado direito a gente pode escrever como uma função de x e y, tá? Sempre lembrando, x é a variável independente, y é a variável dependente, tá? Bem, e aí, só recapitulando da aula passada, a gente viu algumas situações, tá? Mas especificamente lá no exemplo 5, onde a gente tinha uma equação diferencial. Então, a gente tinha uma equação diferencial, e essa equação diferencial ela tinha infinitas soluções, tá? Então lá a gente estudou na verdade essa equação aqui, tá? E aí a gente pode escrever quando a gente divide por x, tá? Quando a gente divide por x, então esse x vai sair daqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui, e aí você passa isso para o outro lado, ok? E aí você tem na verdade equivalente você escrever dessa forma aqui, tá? Então aquela sua equação ali é essa mesma aqui, ok? Você pode dividir por x porque você está trabalhando só com números positivos, tá?
Bem, então, no caso, você pode escrever, se você pega esse lado aqui, ó, é justamente uma função de x e y, tá? Então, f de x e y é justamente menos, né, y sobre x mais 1 sobre x, ok? Você pode escrever assim, você pode escrever assim também, 1 menos y sobre x, aí fica a seu gosto, tá bom? Mas o importante é que você consegue escrever da forma dy, só você observar que você consegue escrever dessa forma, tá? Vamos trabalhar dessa forma então, ok? Então, é uma EDO de primeira ordem, tá? Você consegue escrever desse modo. E aí a gente viu lá, né, que a gente tinha uma família de soluções. Essa família era dada dessa forma aqui, tá? A família era dada por essa expressão aqui. E aí, esse C aqui, tá? Esse seu C, né? Ele é um parâmetro. Então, para cada C que você escolhe, você tinha uma solução, tá? Então, para cada C, uma solução. Então, para C igual a 1, eu tenho uma solução. Para C igual a 0, eu tenho outra solução. Para C igual a menos 2, outra solução. E desse modo, eu teria infinitas soluções, tá bom? Tenho infinitas soluções. Bem, então, só que no final da aula passada, eu também falei o seguinte, eu comentei alguns tópicos, né, a respeito de situações que são descritas por equações diferenciais. Então, aqui, aqui a gente tem a figura, né, que a gente viu lá, tá, a respeito do comportamento das nossas soluções em relação a C. Essa imagem aqui já tinha lá, tá? Só que aí agora, para essa aula, eu gravei mais um vídeo, tá? Com animação. Então, eu gostaria que vocês verificassem. Então, é um dos links que está aí também, tá? Junto com esse daqui, é um dos vídeos que eu anexei para vocês. Então, verifiquem lá. E tem uma animação, aí na verdade é um vídeo, tá? Ele mostra o comportamento contínuo das soluções. Então, bem, agora continuando o que eu queria falar, é o seguinte, então, caso essas EDOs, né, essa EDO, ela descreva um fenômeno, tá? Então, por exemplo, um fenômeno pode ser que ele esteja descrevendo um deslocamento, tá? Aí, então, eu quero observar o deslocamento de um foguete, por exemplo, vamos dizer isso. Ou então o deslocamento de um carro, tá? Durante uma viagem, não sei, algum fenômeno assim de deslocamento, tá? Aí, se essa minha equação diferencial ela descreve esse meu fenômeno, é interessante o quê? Que quando eu resolva, né, a minha equação diferencial, eu tenha justamente a equação, né, a função que me descreve o fenômeno que está acontecendo. Só que entre infinitas soluções, como que eu vou saber a solução que me descreve de verdade, né, o fenômeno que está acontecendo, tá? Então, caso essa EDO descreva um fenômeno, né, que seja, por exemplo, aqui um deslocamento, como que a gente vai saber qual dessas infinitas soluções é a correta, né? Qual que está descrevendo verdadeiramente o fenômeno que eu quero analisar, tá? Então, é o seguinte, então a gente precisa de alguma informação a mais. Então eu preciso de uma informação adicional, tá? Preciso de uma informação adicional. Ou seja, eu preciso conhecer esse meu fenômeno, tá? Em algum instante. Eu vou precisar conhecer esse fenômeno em algum instante. Então eu preciso de alguma informação adicional que aí, por exemplo, pode ser eu conhecer a minha posição em um dado tempo, tá? Então, digamos que no tempo zero eu sei onde estava a posição do meu objeto. E depois daí, estudando a equação diferencial, eu posso determinar as posições futuras, tá? Então, com essa condição extra, essa informação extra, eu posso esperar talvez, né, que eu consiga escolher entre essas infinitas soluções aquela que verdadeiramente descreve o que eu estou querendo, tá bom? Bem, então vamos lá.
Então, a gente chega ao ponto de falar de problema de valor inicial, tá? Então, o que seria esse problema de valor inicial? É quando a gente vai resolver uma EDO, mas ela está sujeita a uma condição inicial, tá? Ela está sujeita a uma condição inicial. Então, resolver uma EDO sujeita a uma equação, a uma condição inicial é o seguinte: aqui eu já tenho a minha EDO, tá? A minha equação diferencial ordinária, e esse daqui, ó, é a minha condição inicial. Essa daqui é a minha condição inicial. Ok? Essa é a minha condição inicial. O que isso está me dizendo? Tá? O que isso está me dizendo? Y, lembrando, né? Y é minha variável dependente, ou seja, é a minha função que é a solução, tá? Ele está dizendo que a minha solução no tempo, eu posso pensar em tempo, tá? Talvez fique mais fácil. Então, no tempo x0, eu sei que é um certo y0, ou seja, aqui eu tenho conhecimento, né, do estado do que eu estou analisando, do meu fenômeno, no instante x0, tá? Então, eu conheço, né, essa informação aqui, ela está sendo dada, né? Eu conheço o que acontece com a minha solução. Então, no tempo, vamos pensar assim, no tempo x0. Então, no tempo x0, eu sei que a minha solução é desta forma, um y0 que também vai ser dado, tá? Então, x0, ele é um número no intervalo i, tá? Porque quando a gente está resolvendo a EDO, a gente está resolvendo ela em um intervalo. Então, x0 é um ponto, né? É um número, na verdade, do meu intervalo i. E y0 é um número real, ele pode ser qualquer número, tá? E a interpretação dele é isso, ok? O y0 é a configuração do meu fenômeno no meu tempo x0, tá? Posso imaginar dessa forma. Então, esse problema aí é o que a gente chama de problema de valor inicial, tá? Problema de valor inicial justamente por isso. Porque eu tenho a EDO e a solução tem que satisfazer a EDO, tá? E ela tem que satisfazer essa condição inicial aí, tá? Essa condição inicial que é y de x0 igual a y0, ok? E aí, na prática, tá? Não na prática, na verdade, a gente pode ver de um modo geométrico o seguinte, que de outro modo a gente pode imaginar o seguinte, que a gente está procurando, né, na verdade, eu tenho as soluções da minha equação, da minha DO aqui, tá? Da minha DO, eu tenho as soluções, e aí eu posso estar interessado, né, e olhar o gráfico que passa por esse ponto, tá? Isso daqui é justamente o ponto, ó, que é o do x0, tá? E y0, que são os pontos dados aqui, ó, x0 e y0. Então, quando você olha os gráficos das possíveis soluções, você quer alguma, né, que passe pelo x0, y0, tá bom? Então, de todas as soluções possíveis da EDO, você quer alguma que passe pelo ponto x0, y0. Então, bem, vamos ver aqui o seguinte, tá? Então, vamos resolver o seguinte problema de valor inicial. Então, você tem aqui, ó, esse daqui é o exemplo que eu dei lá no início, tá? Ó, você tem aqui a sua EDO, tá? E aí, ó, foi adicionado aqui uma condição, né, de valor inicial, ou seja, uma condição, tá, da sua função no tempo, vamos imaginar, falar em tempo, 1, tá? Ou seja, para x igual a 1, a sua solução, que é uma função, tem que valer 11, tá? Então, como que a gente vai resolver isso? Bem, a gente viu, tá, que a gente tem infinitas soluções que são dadas por essa família aqui, tá? Que é y igual a c sobre x mais 1.
Então, a gente tem uma família de soluções que é dada da forma y igual a c sobre x mais 1, tá? Então, essa daqui eu sei que elas são soluções, tá? Da EDO. Então, eu me pergunto assim, será que eu posso escolher um valor de C que satisfaça essa condição aqui, tá? Que satisfaça essa condição. Então, vamos ver. Vamos supor que eu já tenha essa condição. Então, vou fazer o quê? Y de 1 vai ser igual a C, né? 1 mais 1, tá? Ou seja, y é uma função de x, tá? Eu posso olhar, na verdade, aqui como sendo assim, é y de x, certo? Então, eu só estou fazendo 1 e 1, tá? Porque aí eu tenho que y de 1 é igual a 11, né? Então, eu tenho, na verdade, que isso daqui é igual a 11, certo? Que foi a condição que foi dada, né? A condição inicial que foi dada. Então, aqui eu uso a condição inicial que foi dada e aqui eu estou usando a expressão das minhas soluções, que eu já conhecia previamente. Então, o que eu tenho é o seguinte, que C mais 1 é igual a 11. Então, C é igual a 11 menos 1, 10. Então, um C que eu posso encontrar, né? Então, eu posso estar olhando essa minha solução aqui, ó, y, que eu posso olhar y de x, tá? Eu escrevi assim até, é 10 sobre x mais 1. Então, como para qualquer C já era a solução da EDO, em particular para C igual a 10, continua sendo. E agora, essa solução também satisfaz essa minha condição aqui, essa minha condição de valor inicial, tá? Então, se eu verifico aqui agora, ó, y de 1, ela vai ser igual a 10 sobre... Espera aí, tá, aqui 11, né? Copiei errado aqui, perdão. Mais 1, tá? Agora sim. Então, de fato, y de 1 vai ser igual a 10 sobre 1 mais 1, que é 10 mais 1, que é 11, tá? Só fazendo a conta aí de trás para frente novamente. Então, de fato, essa minha solução aqui, ó, eu já sei que ela satisfaz a minha EDO e ela também satisfaz essa condição, ou seja, o y de 1 dela é igual a 11. Então, ela satisfaz as duas condições, essa e essa, então ela é uma solução do meu problema de valor inicial, tá? E aí, na verdade, eu peço agora que vocês olhem aqui esse vídeo, tá, que eu preparei, que ele comenta justamente o fato de você procurar entre todas as famílias, né, aquela que passa pelo ponto, o que? 1, 11, tá? Que é, não é? Que é o ponto x0, y0, tá? Então, só voltando bem aqui, você tem uma série de soluções aqui, várias soluções. Então, você quer a que passe pelo ponto 1, tá? A que passe pelo ponto 1, 10. Então, seria basicamente uma que passasse por esse ponto aqui, digamos, tá? Então, será que você consegue, né? O que a gente fez foi o seguinte, será que a gente consegue escolher uma solução que passe por aí, né? Então, supostamente, a gente teria aí, vou mudar a cor aqui, uma solução que fosse mais ou menos assim, né? Tá? A ideia seria essa. Então, de fato, é quando a gente escolhe, a gente acabou de ver, né? Que é quando a gente escolhe C igual a 10, tá? E aí, você vê nesse vídeo aqui, que também tá o link aí, tá? Também disponibilizei o link para vocês, junto com o link dessa aula, que você vê a animação e de como que a gente faz isso, fica bem ilustrativo, tá bem? Certo. Aí, a gente tem aqui esse outro exemplo, tá? Que agora a gente está olhando para essa, deixa eu mudar aqui, para essa função, tá? A função, na verdade, é uma família, né? Que é y igual a c exponencial, tá? Essa é uma família de soluções para nossa equação
se a gente está com essa equação aqui, ó, y' igual a y, tá? Ela é uma solução nesse intervalo. Então, primeiro, né, essa solução y de x igual a c exponencial de x, ela está assim definida em todo o intervalo. E quando a gente olha a derivada, né, a derivada dela vai dar c, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, quando a gente verifica aqui, vai ficar a derivada é c exponencial de x igual a função, também é c exponencial de x, é uma identidade verdadeira. Então, de fato, tá? De fato, essa daí é uma família de soluções para essa equação aí, nesse intervalo. Está definida de menos infinito a mais infinito e verifica a equação. Então, como que a gente faria para determinar uma solução que verifique essa condição? Então, a gente tem a nossa família aqui, tá? C exponencial de x, e a gente quer que y de 0 seja igual a 3. Então, a gente quer isso. Então, se a gente fizer x igual a 0 na nossa família, isso vai ficar 0, tá? C exponencial de 0. Só que exponencial de 0 é 1, então vai ficar c vezes 1, que dá só c. Por outro lado, eu quero que isso seja 3, então c tem que ser 3, tá? E aí, da mesma forma, tá? Então, você quer, na verdade, você tem uma família de soluções, e aí você quer justamente a solução que passe por esse ponto. Que ponto é? x0, y0, ou seja, x0, y0 é 3, tá? Então, você quer da família a que passe no ponto 0, 3, tá? Aqui tem mais um vídeo também, tá? É o número 3, o vídeo número 3. Então, você pode ver também que tem uma animação. Até recomendo que você pause esse vídeo, aí você abre o outro, assiste, e aí você volta para cá e dá continuidade, tá? Acho que fica mais lógico você fazendo dessa forma. Ok? Bem, aí, então, a gente tem a seguinte situação. A gente está considerando agora, né, os problemas de valores iniciais em um certo intervalo, ok? Então, bem, a gente tem, né, a nossa equação aqui, a nossa equação, tá? Equação diferencial, nossa EDO, e a gente tem aqui a condição inicial, tá? Então, daí, quando a gente está estudando PVIs, tá? Então, surgem algumas questões, tá? Que são elas: existe solução, tá? Existe solução para esse problema, tá? De forma genérica. Existe solução? E se existir, existe só uma, tá? Porque a gente estava atrás disso, né? A gente estava com um problema ali de deslocamento, tinha infinitas soluções. A gente agora está passando a supor que a gente conhece a solução em um dado ponto, tá? Em um certo valor de x, e aí a gente quer saber se com isso a gente consegue determinar quem é exatamente a função que descreve aquele comportamento, tá? Então, por isso que eu quero saber se agora, com um problema de valor inicial, se essa solução é única ou não, tá? Então, bem, nas animações ali, né, vocês conseguiram perceber pelo menos que dentro da família a gente tinha unicidade, mas a gente ainda pode ter soluções fora da família, tá? Então, bem, a gente vai agora ver alguns exemplos e alguns resultados que buscam algumas respostas nessa direção de existir solução e de que, se existir, tá? Se essa solução chega a ser única, tá bem? Então, aqui, então a gente já tem aqui a primeira resposta, tá? Que podem existir situações onde a gente não tenha unicidade, tá? Então a gente tem aqui esse problema de valor inicial, a gente tem esse problema de valor inicial aqui, que então é dy dx igual a x que multiplica
y elevado a meio. Na verdade, essa EDO bem aqui, a gente já trabalhou na aula passada, tá? E a gente verificou até que a gente tinha essa solução aqui, tá bom? E a gente viu também lá que y igual a zero, que é a solução trivial, tá? Que é a trivial, também era uma solução. Só que se você observar, mesmo você adicionando a condição de y de 0 ser igual a zero, tá? Você ainda tem que as duas soluções satisfazem a EDO e passam pelo ponto. Então, o ponto, no caso, que a gente está olhando é esse ponto aqui, né? Que é o x0, y0, que é, no caso, 0, 0, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um problema de valor inicial, tá? Onde a gente não tem unicidade. Então, a gente não necessariamente temos unicidade, certo? Então, não se tem necessariamente unicidade, ou seja, única solução, tá? Ok? Então, se você parar para olhar, é uma coisa que não seria o ideal, né? Não seria o ideal, mas por outro lado abre um campo de pesquisa muito grande. Mas bem, então o que esse exemplo nos mostra é isso, que não necessariamente a gente tem unicidade. Então, a gente tem aí duas soluções distintas, tá? Que satisfazem a EDO e satisfazem a condição inicial. Ou seja, duas soluções distintas são soluções do nosso problema de valor inicial. Ok? Então, não é garantido que a gente tenha unicidade. Em alguns casos a gente vai ter, sim, né? E em outros casos, nem solução vai ter, que a gente já viu na aula passada também, algumas EDOs que a gente não tem solução. Então, pode ser que a gente não tenha solução, pode ser que a gente tenha uma única solução, e ainda pode ser que a gente tenha duas soluções ou mais, tá? Então, bem, mesmo se tratando de problema de valor inicial. Porém, a gente tem um resultado, tá? Um resultado que é teorema de Picard, tá? É conhecido como teorema de Picard. Pode falar Picard. Bem, então é o teorema de Picard, que ele nos dá condições, tá? Ele nos dá condições suficientes para que a gente garanta unicidade de solução, tá? Então, ele nos diz o que a gente precisa obter para que a gente garanta que tenha-se existência e que essa solução seja única, tá? Mas se você observar, ele não diz que é necessário, tá? Não é obrigado que você tenha essas condições para se ter solução e unicidade. Mas se você tiver, você garante que tem existência e tem unicidade, tá bem? Ótimo. Então, o que é que diz esse resultado, tá? Então, você tem uma região R, tá? Do seu plano XY, que ela é definida por X entre A e B e por Y entre C e D. Então, é um retângulo, tá? E aí, esse seu ponto x0, y0, que esse ponto x0, y0 é justamente o da condição inicial que você vai colocar na sua equação diferencial, na sua EDO, tá? Então, esse ponto x0, y0, ele tem que estar dentro desse seu retângulo, tá? Então, você quer uma solução que passe pelo x0 e y0, né? O gráfico da solução tem que passar no x0 e y0. Então, você está considerando o retângulo que dentro desse retângulo esteja esse ponto, tá? E aí, o que você tem que verificar, né, em relação à sua função f é que a função, tá, e a derivada parcial em relação a y, elas têm que ser contínuas nesse seu retângulo, tá? Então, aí tá a parte da conta mesmo que você vai ter que fazer. Verificar que a função e a sua derivada, ela é contínua
nesse retângulo, tá bom? Então, a partir daí, você garante, né, que existe um intervalo, tá? Você vai garantir que existe um intervalo que tenha o seu x0, tá? De tal modo que exista uma única solução, tá? Uma única solução definida no seu intervalo i. Então, você garante a existência de um intervalo onde tem uma única solução, tá bom? E aí, que é essa função y de x, ela vai ser solução do seu problema aqui de valor inicial, do seu PVI, tá? Então, bem, vamos só olhar aqui, tá? O que está sendo dito, então. Então, é o seguinte, você tem aqui você tem as coordenadas x, aqui você tem as coordenadas y, então você tem um intervalo aqui, ó, esse daqui é o seu intervalo, tá? Seu intervalo AB, ok? Aqui você tem um intervalo AC. O seu problema, né, é de dado inicial nesse seu ponto aqui, tá? Ó, nesse seu ponto aqui, ok? Então, esse seu ponto tem que estar dentro desse retângulo. Ou seja, esse retângulo, na verdade, tem que conter esse seu ponto aí, o x0 e y0, tá bem? Então, a partir daí, quando você verifica que f, tá? E a derivada parcial de f em relação a y são contínuas em R, tá? São contínuas em R, que é o seu retângulo, que é essa parte aqui que está em laranja, que é esse retângulo todinho. Então, você consegue garantir a existência, ó, de um intervalozinho menor aqui, que é esse intervalozinho aqui, tá? E esse intervalo, ele contém o x0, né? Porque aqui, ó, se você faz essa projeção, o x0 tá aqui, né? Tá? Que é o x0. Então, você tem a existência de um intervalo, tá? Menor, não vai ser o intervalo AB todo, né? É um intervalozinho menor, que nesse intervalo você consiga garantir a existência da sua solução, tá? Então aqui, ó, então você consegue garantir que existe uma função definida nesse intervalozinho i, que vai satisfazer a sua equação diferencial e que ela vai passar pelo ponto que você deseja, tá bem? Aí você pode se perguntar também, né? E por que esse intervalo não pode ser maior? Então, porque se você aumenta esse intervalo i, o que poderia acontecer de não ter uma solução mais definida, você perder a questão da unicidade, tá? Então pode acontecer alguns problemas, ok? Então você consegue apenas numa vizinhançazinha, né? No intervalozinho menor do que o que você tinha de início, que contém ali o seu x0, tá? Então geralmente a gente chama até que é uma solução local, ok? Mas bem, aí aqui tem mais um vídeo, tá? Com animação que eu fiz também, verifica, então vocês podem pausar agora esse vídeo aqui, assistam o outro, depois vocês voltam para cá, tá? Então, com isso, lá também a gente mostra a construção na ordem correta das coisas, tá bom? Vejam lá o vídeo e depois voltem para cá. Bem, então aí vocês conseguiram ver, né? Que aí a gente consegue, no final das contas, então, a nossa solução, tá? Somente aqui em um intervalozinho i, tá? Então, tá aqui, a gente consegue garantir a solução no intervalo i, tá bom? Então, é isso o que nos dá o teorema de Picard, é um teorema bem interessante, porque você só tem que verificar praticamente se a função é contínua e se a derivada em relação a y também é contínua, tá? Então, você trabalha pouco e garante um resultado bem interessante, ok? Bem, vamos aqui a alguns exemplos agora. Então, a gente viu lá no exemplo 3, tá? Que esse problema de valor inicial aqui, né? Ele não tinha unicidade. Só que, então tem algum problema, né? Porque
ele tinha duas soluções. Uma solução era y igual a x à quarta sobre 16 e a outra era a solução trivial, tá? Então é porque ele tem algum problema em relação ao teorema de Picard, tá? Não é porque ele não satisfaz as hipóteses, ok? Então, bem, a nossa condição inicial é no y, né? Y de 0 igual a 0, ok? Então, vamos verificar aqui por que a gente não tem unicidade pelo teorema de Picard, tá? Ótimo. Então, a nossa função f de x e y, nesse caso, né? É o que tem aqui do lado direito, então é x, y, 1 sobre x. Quais são as condições que a gente tem que verificar no teorema de Picard, tá? Então, a gente vai ter que olhar as derivações, tá? A gente vai ter que olhar as derivadas. Então, a gente vai ter que ser capaz de construir um retângulo que contenha o 0, 0, né? Então, aqui x0 é 0, y0 é 0. Então, a gente vai ter trabalhar nesse ponto aqui, que está destacado em vermelho, tá? Então, a gente quer o que? Construir um retângulo aqui que contenha, né? Vou mudar de cor, aqui. Então, eu vou querer construir um retângulo, tá? Construir um retângulo aqui. Vou tentar construir um retângulo que contenha esse ponto em vermelho, que é o 0, 0, tal que dentro desse retângulo a minha função f e a minha função, a minha derivada de f em relação a y sejam contínuas. Então, bem, a minha função f é x, y elevado a meio, tá? Então, aqui eu não tenho problemas, tá? Quando eu olho essa função contínua. E quando eu olho aqui, quando eu olho a minha derivada parcial, certo? Eu olho a minha derivada parcial, o que é que eu tenho? Vamos olhar aqui, vamos só fazer a derivada, né? Derivada de f em relação a y, então em relação a y, x é constante, não precisa derivar. Então, aquilo ali vai fazer o que, né? Desce o expoente, y, subtrai 1, então vai ficar meio menos 1, então vai ficar menos meio. Então, no final das contas, eu tenho aqui x, 2, raiz, y meio. Então, na verdade, né? Você tem alguns problemas aqui, certo? Você tem alguns problemas. Quais seriam eles, tá? Que, como você quer trabalhar aqui no 0, 0, essa sua função, ela, a derivada para começar, tá? Ela não é contínua no 0, 0. Por quê? Por que ela não é contínua? Porque você tem aqui, ó, esse y aqui no denominador, tá? Você tem o y aqui no denominador. E aí, isso lhe dá um problema, tá? Isso vai lhe dar um problema, porque quando você tivesse, como o ponto que você está analisando é justamente no 0, né? Quando o y fosse igual a 0, essa sua função iria explodir. Então, ela tem uma descontinuidade, tá? Ela tem uma descontinuidade no 0, tá? E outro problema, tá, que você não pode deixar de perceber é na própria função, tá? Na própria função, você tem isso daqui, ó. Você tem y elevado a meio. Mas o que é y elevado a meio, né? A raiz de y, tá? Então, você só consegue ter uma continuidade aqui, tá? Quando você consegue somente ter uma continuidade quando o y é positivo, tá? Maior ou igual que 0, na verdade. Só que você precisa que ela fosse contínua também para y menor ou igual que 0. Então, se você tá bem aqui para y menor que 0, só um pouco, você já tem problema, né? Você só consegue garantir, então, que a sua solução, ela
seja contínua nessa parte. Para qualquer retângulo que você faça, você só consegue continuidade para y positivo, então dá problema, né? E daqui, e aqui também, além de não poder ser negativo, também não pode ser zero, né? Então y também tem que ser diferente de zero, porque vai estar no denominador, ou seja, no final das contas, você só tem continuidade para y positivo. Então, você não consegue definir que ela fosse contínua nessa parte aqui de baixo, tá? Você não consegue garantir que ela é contínua nessa parte aqui de baixo. Você só consegue na parte de cima, ok? Então, por isso que você perde a sua unicidade, ok? Se por acaso a condição inicial fosse y de 0 igual a 1, então o ponto seria esse, tá? O ponto seria esse. E aí você poderia estar pegando como retângulo, por exemplo, um retângulozinho agora bem aqui, tá? E aí, ó, estaria um retângulo sempre acima do eixo x, né? Então aí você teria continuidade para a sua função e para a sua derivada. Então você teria unicidade nesse caso, tá? Mas como você está justamente no zero, você não tem, ok? Então vai depender da condição inicial que foi imposta, tá? A que foi imposta aí foi 0, 0, então aí você não tem. E aí a gente verificou que justamente analisando o teorema de Picard, é porque você só tem continuidade, né, para f e a derivada parcial é contínua, né? Na verdade elas são contínuas, tá? Somente para y positivo, certo? Então você não consegue que ela seja contínua em todo o retângulo, tá? Ok? Então esse é o motivo que você não conseguiu usar Picard, né? E que você perde continuidade. Continuidade não, perdão, você perde a unicidade. Aí, outra condição, outro exemplo, tá? Verifique que existe um intervalo contendo x igual a 0, no qual y igual a 3 exponencial de x é a única solução para esse problema de valor inicial, que é y' igual a y e y de 0 igual a 3, tá? Então, bem, a gente já viu, né, em alguns exemplos anteriores, que até lá naquela animação, né, nos mostrou que a única solução que passa no 0, 3, né, só existe uma, tá? Que é quando a gente fazia y igual, tá, a 3 exponencial de x. A gente viu isso, tá? Mas quando a gente está escolhendo dentro da nossa família. Mas pode ser, né? Poderia existir uma solução fora, tá? Poderia existir uma solução fora da família. O que a gente viu lá na animação, o que foi, né? Que dentro da família, né? A gente viu que dentro da família, somente essa solução aqui passava no ponto 0, 3, tá? Somente essa que passava no ponto 0,3. Mas poderia existir soluções fora dessa família, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Para acabar com todas as dúvidas, a gente pode utilizar o teorema de Picard, tá? Então, aqui, ó, a gente tá com o nosso sistema cartesiano. Qual é o ponto, né? É 0,3. Então, 0,3 é o nosso ponto, 0,3, tá? E aí, vamos ver se a gente consegue garantir, né, a existência de um retângulo onde a função e a derivada ela seja contínua. Então, bem, a nossa função f é o que está aqui do lado direito. Então, f de xy é igual a y. Essa daqui é contínua. Essa daqui é contínua e não tem problema nenhum, tá? Perfeita essa função. Agora, vamos olhar a derivada dela, tá?
a derivada dela em relação a y. Então, a derivada de y dá 1, ok? Então, essa daqui também ela é contínua. Então, elas são contínuas aí, sem problema nenhum. Ela é contínua em qualquer ponto, tá? Não vai ter problema nenhum. Então, qualquer retângulo que você tome aqui, ó, você consegue garantir que essas funções... Então, você toma um retângulo aqui, né, contendo o 0,3. Então, para qualquer retângulo que você tomasse, em particular para esse, essas funções são contínuas nesse retângulo, ok? Então, bem, aí, com isso, você consegue, pelo teorema de Picard, né? Então, pelo teorema de Picard, certo? Você consegue garantir, né? Então, existe um intervalo, tá? Existe um intervalo e onde justamente o zero pertence a esse intervalo e a solução, né? No qual a solução é única, né? É única, tá? Então a gente conseguiu garantir que a solução é única, só que a gente já sabia uma, e essa uma é a única que existe, que no caso é essa, tá? Então, de fato, essa daí é a única solução dentre todas, não só dentro da família, tá? Bem, e aqui, nosso último exemplo da aula, tá? A gente tem o seguinte: verifique que para qualquer condição inicial, y de x0 igual a y0, o problema de valor inicial aí, que é dy dx igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, possui uma única solução. Então, bem, se eu quero verificar para qualquer ponto, né? Então vou pegar um ponto aqui qualquer, x0, y0. Se eu quero utilizar Picard, eu tenho que garantir o quê? Que eu consigo um quadrado, um retângulo, onde a solução a função e a minha derivada parcial vão ser contínuos aí. Só que como o ponto é qualquer e sempre vou ter que pegar um retângulo, eu tenho que f e a derivada de f em relação a y, elas vão ter que ser contínuas sempre, tá? Então, quem é f, né? F é o que eu tenho aqui desse lado direito. Ela é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, f, ela é contínua. Tá? É só polinômios, né? Polinômios eu já sei que são contínuos. Então, agora eu tenho que olhar a derivada em relação a y, certo? Derivada em relação a y. Então, como eu vou derivar em relação a y, x é constante, então derivada de x ao quadrado vai ser 0. Aí, quando eu derivo y ao quadrado, vai ficar 2y. 2y também é um polinômio, então ele é contínuo sempre, tá? Ele vai ser contínuo sempre. Então, f e der1 f e der1 x são contínuas, botando assim, são contínuas. Na verdade, é R2, tá? Ou seja, que é todo plano, ok? Se eles são contínuos em todo plano, são contínuos em qualquer intervalo, qualquer retângulo, em particular, esse retângulo que eu fiz aí, para qualquer ponto, não vai fazer diferença. Então, sim, para qualquer ponto que eu escolha do dado inicial, tá? Como dado inicial lá, como condição inicial, perdão. Então, eu consigo garantir que possui uma única solução, tá? Pelo teorema de Picard. Então, pelo teorema de Picard, tá? Pelo teorema de Picard, as soluções são únicas, tá? Ok? Na verdade, é a solução, né? A solução é única. Na verdade, existe, né? Ela existe e é única na vizinhança de x0, tá? Então, ela é única. E, na verdade, é um pouquinho mais complexo, mas
como, como as minhas funções f e a derivada são contínuas sempre, então na verdade eu tenho que esse resultado é verdade não só na vizinhança, mas ela na verdade ela é única sempre, tá? Então é única sempre, não só na vizinhança, ok? Bem, e aí uma observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: aqui, pelo teorema de Picard, a gente garantiu que existe, tá, solução, tá, mas a gente não disse quem era a solução, ok? Então, e de fato, nem sempre é possível a gente exibir a solução, nem sempre é possível exibir, tá? Nem sempre é possível exibir a solução, apesar de saber que ela existe. Então, para esse caso aqui, a gente sabe que existe solução devido ao teorema de Picard, mas a gente não sabe exibi-la, tá? Por meio nem de soluções elementares, ok? Então, a gente consegue mais na frente, talvez, não sei se a gente possa voltar nesse problema e ver por meios numéricos, mas eu acho que a gente não vai ver isso não, tá? Mas a gente sabe que existe, mas a gente não consegue nem expressar, tá? Essa solução. Só tem algumas aproximações numéricas para ela, ok? Então, era isso que eu queria na aula de hoje, tá? São esses pontos. Assistam os vídeos complementares da aula, tá? Coloquei todos lá também. Então, obrigado e até a próxima.